Oi, quarto ano! Como vocês estão hoje? Bem, graças a Deus, né? Olha só, hoje é a nossa aula de matemática e ciências. E aí, então, copiem a pauta. Nós vamos corrigir aquela atividade de redução e ampliação, porque eu recebi bastante atividade e eu tive que orientar, porque eu percebi assim que tava faltando uma coisinha ou outra. Alguns já arrumaram, mas como não foram todos que me encaminharam, então a gente vai fazer o passo a passo agora. Eu vou mostrar para vocês a malha quadriculada e a gente vai fazer o desenho juntos, tá bom? Aí você conta aí e confere se o seu já está ok. Aí nós vamos entrar no conteúdo de multiplicação. Isso aí, agora a gente vai conhecer e aprofundar um pouquinho mais sobre multiplicação e divisão e ideia de operação inversa. E trabalhar ciências. A gente vai voltar a falar um pouquinho sobre os tipos de solo, para concluir as atividades no livro de reforço e tirar qualquer dúvida que ficou aí, tá? Então, agora a gente vai para o livro de matemática na página 51. Abre aí e acompanha comigo. Então, vamos lá. Eu acho que na posição que o vídeo tá aí, dá para vocês acompanharem, né? Reduza. Então, a gente vai ter que reduzir pela metade, ok? Então, tá. A gente vai começar aqui pela bandeirinha do nosso barco. Se ele tinha 2 deitado e 2 em pé, a gente vai fazer um só. Olha aqui, ó. Um só. Um quadradinho. Tá vendo? Agora, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se o meu mastro tinha 8, o meu mastro daqui vai ter 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Agora, a gente vai abrir quantos quadradinhos aqui para fazer a parte esquerda do nosso mastro? Da vela, na verdade. 1, 2, 3, 4. 4. Então, aqui eu vou 1, 2, pela metade. Então, eu vou aqui no alto de onde eu comecei a bandeirinha e desço. Eu quero que vocês usem a régua, tá? Eu não tô usando a régua porque eu tô com a mão ocupada aqui. Aí, nós temos o outro lado da vela, olha só. Vamos contar aqui embaixo quanto eu precisei para fazer a vela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eram 6, pela metade vai ser 3. 1, 2, 3. Então, eu venho aqui no final da minha bandeira e puxo os 3. Então, agora a gente vai fazer o casco do nosso barco. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quanto mais quanto dá 12? 6 mais 6. Então, eu vou usar 6 aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a parte maior do nosso casco tem 6. E aí, depois, olha, eu tirei 2 de cada lado, então, eu vou tirar 1. Eu vou fazer um quadradinho só. Teve alguns, eu vou até mostrar para vocês. Verifica aí se o de vocês está certinho. Teve alguns que a vela pegou bem aqui, teve uns que ficou maiorzinho aqui. Então, confere aí, tá? Essa é a nossa redução do barco. Agora, a gente vai para ampliação do lápis. Bora lá? Agora, aqui na atividade 2, faça uma ampliação da figura, de modo que a medida de cada lado seja multiplicada por 3. Eu circulei aqui, ó, 3 vezes mais. Então, vamos contar quanto tem a parte verde do meu lápis, depois a parte amarelinha. Lembrando que depois de pronto, você pode colorir o seu, né? Então, olha só. Só a parte comprida do lápis. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Então, só a parte verde do meu lápis tem que ter 15 quadradinhos, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, olha aqui o tamanho que vai ficar o meu lápis. Aqui, eu tenho uma vez só. No caso, seria a ponteira do meu lápis, né? Aqui, ó. No caso, essa parte do lápis aqui, ó. Eu tenho um só. Se era para ser 3 vezes, então agora eu vou ter 1, 2, 3 quadradinhos, tá vendo? Então, meu lápis vai encostar aqui. A ponta do meu lápis,
Agora, a gente vai descer. Se eu tenho 2, eu preciso 3 vezes. 2, 2, 2. Então, eu vou ter 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, 6 quadradinhos para descer. E agora aqui é só acompanhar até a ponta daqui, olha. Fecho o meu retângulo. Lembrando que essa parte aqui, olha, é os 3 da ponteira. Agora, a gente vai para a ponta do nosso lápis. A ponta do meu lápis original tem 1, 2. Então, eu vou ter que ter quantos? A mesma coisa que a gente contou aqui. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2... Vamos contar reto e a gente vê onde fica a ponta, tá? Para vocês poderem entender. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Só que agora eu tenho que achar o meio. O meio do 6 é 3. Olha aqui o meio dele. Então, a ponta do meu lápis vai vir bem aqui, ó. Aí, é só fazer a ponta do lápis. A parte colorida da minha ponta pegou um quadradinho só. Então, eu vou pegar quantos quadradinhos? 1? Não. 3 vezes. 1, 2 e 3. Ok? Olha só. Aí, você vai pintar o seu lápis da mesma cor que tá o lápis da atividade. Ok, quarto ano? Deu para entender? Agora, a gente vai lá para a página seguinte. Confere se o seu tá certinho aí, hein? E me manda foto. Aqui na 3 é pra gente analisar as figuras, né? Elas, então, foram feitas. Eu vou deixar assim pra gente poder contar juntos, que é mais fácil, tá? A figura 1, que é essa primeira de azul, a figura 2 de vermelho e a figura 3 de verde, ok? A primeira pergunta é a seguinte: a figura 1, essa aqui, representa a redução da figura 2? Foi reduzida a figura 2? Foi. Então, a primeira alternativa a gente marca um X. A figura 3, essa aqui, representa uma ampliação da figura 2? Essa aqui é a ampliação dessa? Não, então não marca. A figura 1, de novo, representa uma ampliação da figura 3? É a ampliação dessa? Essa aqui é maior que essa? É. Então, a gente marca essa alternativa. A figura 2 representa uma ampliação da figura 1? Essa aqui é ampliação dessa? É. Então, a gente marca essa também. E, por fim, a última pergunta. A figura 3 representa uma redução da figura 2? Essa aqui pode ser considerada a redução dessa? Pode. Então, a gente marca essa também. Ok? Agora, atividade 4. Nessa atividade 4, eu percebi que vocês ficaram com um pouco de dificuldade em realizar por conta da contagem, né? Então, a gente vai fazer juntos também. Primeiro, a gente consegue observar que é a forma de uma pizza. Então, a gente tem aqui, olha, 1, 2, 3, 4. Se eu usei 4, no outro eu vou usar só a metade, que eu tô reduzindo. Então, a gente vai usar 2 quadradinhos, olha. Aí, eu desci mais 4 quadradinhos, olha, 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu vou descer 2 quadradinhos, do mesmo jeito do outro lado. Tá vendo? Eu fiz esse formato aqui, olha. Ai, professora, é difícil visualizar. Contorna o original para fazer a segunda opção. O meu parece estar fácil porque eu tô contornando a resposta. Mas se a gente for contar, a gente pode fazer o original e depois fazer aqui do lado, tá bom? Agora, eu vou reto, olha só, mais 4. Então, eu vou fazer só 2. 1, 2. Depois, desce 4, então, vai descer 2. A gente vai fazer primeiro a cruz. Aqui virou 4, a gente vai virar só 2. Certo? Então, eu fiz esse contorno aqui, olha. Vamos fazer a cruzinha primeiro. Agora, a gente vai fazer reto de novo, ó. Vai descer 4 quadradinhos. Então, a gente vai descer só 2 quadradinhos. Viramos 4 quadradinhos. Então, aqui a gente vai virar
2 quadradinhos. Subiu 4 quadradinhos, então a gente vai subir 2 quadradinhos. Para finalizar a nossa cruz, só falta o lado direito dela, olha. Então, eu tenho 4 deitado, eu vou 2 deitado. 4 de pé aqui, 2 de pé aqui. 4 deitado de novo para finalizar. 2 deitados para finalizar. Entenderam? Agora, a gente vai só ligar as pontas, olha só. Teve gente que ligou a ponta aqui embaixo, teve gente que ligou a ponta aqui em cima. Então, a gente tem que tomar cuidado porque a nossa pontinha tem que ligar nas pontas da nossa cruz, olha só. Essa daqui vem aqui, então eu vou fazer essa daqui aqui, olha. Quantos quadradinhos aqui tem? Olha só, 1, 2, 3, 4. Então, aqui tem 2, viu? Do mesmo jeito, a ponta de cá. Estão vendo que eu não tô usando régua, fica torto. Eu quero vocês usando a régua. Olha só. Viram? Olha, nós fizemos a forma da pizza. Ok? Verifica se o seu tá certinho e me manda foto, eu quero ver, hein? Ok? Vamos aprender conteúdo novo? Página seguinte. Então tá. A gente vai começar, então, com a ideia de multiplicação e divisão. Vocês conseguiram entender a correção que nós fizemos? Acho que sim, né? Verifica aí e manda foto para eu ver, tá? Eu queria estar aí pertinho, mas infelizmente não dá, né? Então, a gente tem que se esforçar para conseguir um ajudar o outro nesse momento tão delicado que a gente está vivenciando, né? Na unidade 4, na página 53, tem essa figura aqui. E vocês respondam para mim nos comentários. Como podemos organizar todos os livros na estante de modo que em cada parte haja a mesma quantidade? Para descobrir o total de livros, podemos usar a multiplicação. Eu percebi que vocês já lembram como é o esquema da multiplicação e da divisão, porque na atividade avaliativa de matemática, eu pedi para vocês o número de parcelas, aí muita gente estava fazendo continha de vezes. Mas lá, a gente estava trabalhando o número de parcelas, então era a conta de mais, tá? Alguns eu considerei, eu vi que fizeram, alguns erraram no resultado, mas enfim, ninguém saiu mal nessa atividade, tá? Sabendo quantos livros serão organizados, podemos usar a divisão para determinar quantos serão colocados em cada nicho. Antes que a gente inicie isso, eu quero que vocês abram o caderno e façam o que eu vou colocar na lousa. Por quê? Eu vou passar na lousa com vocês os termos para a multiplicação e para a divisão. Lembrando que os termos para adição são parcela, parcela, soma ou total. Na subtração são minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Por que isso é importante? Porque vai ter coisas que vão perguntar, o produto, qual é a diferença, a soma das parcelas. Se eu não me atentar aos termos, eu não vou saber a que se refere, correto? Então, agora eu vou copiar no caderno de vocês o esquema dos termos da divisão e da multiplicação que eu vou passar aqui. Vamos copiar? Capricha aí, hein? Então tá. Escrevam aí no caderno de vocês. Termos da multiplicação e da divisão. Vou fazer uma continha bem fácil, só pra gente saber o nome dos termos, tá bom? 5 vezes 5. 5 vezes 5 é bem fácil, é 25. Certo? Tá. Então, olha aqui. Os dois números que estão aqui recebem o mesmo nome, que são fatores.
certo? E o resultado disso é produto. Correto? Agora, também tem o caso de separar o nome dos dois, mas normalmente a gente usa fatores mesmo, tá? Multiplicando multiplicador e produto. Ok? Pode pular uma linha aqui para fazer. Normalmente nós vamos chamá-los de fatores. Por quê? Vocês vão me ouvir falar a ordem dos fatores, a ordem deles, dos fatores, não altera o produto, não muda o produto. Poderia ser qualquer número aqui embaixo, qualquer número aqui em cima. Se a gente inverter a ordem deles, não muda. Isso acontece também na adição, na subtração e na divisão, não, tá? Esses são os termos da multiplicação, correto? Agora a gente vai para os termos da divisão. Vamos lá, divisão. A minha lousa é pequenininha, mas vocês têm bastante espaço aí para fazer, tá? Usem o espaço do caderno de vocês. Vamos fazer outro número bem pequenininho. 15 divididos por 5. A tabuada que a gente trabalha sempre é que tá dentro da chave. Então, eu tô trabalhando a tabuada do 5. Na tabuada do 5 tem 1? Não, porque 5 vezes 1 já é 5. Então, o número 1 é muito pequeno. Então, eu tenho que achar o 15. Na tabuada do 5 tem 15? 5, 10, 15. Tem, achei, ó. 1, 2, 3, no 3. 5 vezes 3, 15. Aqui a gente faz sempre subtração. 5 menos 5, nada. 1 menos 1, nada. Acabou, não tem mais número nenhum pra gente fazer. Certo? Certo. Esse número aqui, o 15, ele é dividendo. Dividendo, porque é ele que eu estou dividindo. O número 5 dentro da chave, ou qualquer número que está dentro da chave, ele é o divisor. O resultado disso se chama quociente. Não é consciente, hein? É quociente, com que o quociente. E por fim, o resultado daqui de baixo é resto. Ok? Então, o número maior que tem é o dividendo. O número dentro da chave é o divisor. O número embaixo da chave é o quociente. E o 00 que fica lá embaixo, aquele restinho lá, é o resto, tá? Copiem isso no caderno de vocês pra gente voltar na atividade. Então, quarto ano, a gente vai começar a entender um pouquinho melhor sobre a operação inversa na divisão e na multiplicação. Porque na adição e na subtração a gente já sabe que tem um casamento entre eles. Quando eu preciso verificar se uma conta está certa, se eu fiz de mais eu faço de menos, e se eu fiz de menos eu faço de mais, né? A gente viu isso na unidade 2. Como vimos na unidade 2, podemos perceber ações contrárias que fazemos no dia a dia, como abrir ou fechar uma porta, acender ou apagar uma luz. Isso foi mostrado para vocês aqui, olha, nessa página. A gente ainda estava em sala, né? Na matemática, temos as chamadas operações inversas. É como se uma fizesse o contrário da outra. Retomando o exemplo da página anterior, podemos analisar de duas formas diferentes. Então, se nós temos 9 pilhas, 9 montinhos com 5 livros em cada uma, como eu faço para descobrir quantos livros eu tenho? Então, eu vou multiplicar isso. 5 vezes 9 é... vamos contar? Ou 9 vezes 5, lembra que eu falei que a ordem do fator não altera o produto? Tanto 5 vezes 9 quanto 9 vezes 5. Vamos procurar no 9?
9, 18, 27, 36, 45. No 5, 45. Então, resultado da multiplicação é 45. E se a pergunta fosse: temos 45 livros a ser distribuídos em 9 nichos. A gente tinha que dividir, distribuir. Então, se eu tinha que distribuir, eu estou colocando um pouco aqui, colocando um pouco aqui, colocando um pouco aqui, eu estou dividindo. 45 dividido por 9. Ai, lá na tabuada do 9 de novo. Onde é que tá o 45 mesmo? 9, 18, 27, 36, 45 no 5. O 5 embaixo da chave é o nosso quociente. 9 vezes 5, 45. 45 menos 45, 0, 0. Isso tá aqui no seu livro, acompanha. Vocês perceberam que o 45 está presente tanto na multiplicação quanto na divisão? Perceberam que o quociente 5 está presente também lá na multiplicação? É a operação inversa, é o casamento entre a multiplicação e a divisão. E nessa unidade a gente vai trabalhar bastante a tabuada, então a gente vai treinar muito a tabuada, até porque eu gosto de fazer chamada oral com vocês. E se a gente voltar para a sala logo, a gente vai fazer isso lá, a gente faz um duelo entre vocês e tem premiação. É bem legalzinho, bem gostoso. Se resolvemos um problema usando a multiplicação, podemos usar a divisão para verificar se a solução encontrada está correta, ou seja, operação inversa. Da mesma forma, se resolvemos um problema usando a divisão, podemos verificar se o resultado está correto usando a multiplicação. Tá vendo só o casamento entre eles? Como distribuir igualmente 126 lápis em 3 caixas? Então, eu tenho 126 lápis comigo e eu quero dividir entre a Júlia, a Sara e a Victoria. As 3 aí para dividir. Como que eu faço? E aí, hein? A resposta tá aí no seu livro, mas a gente vai fazendo passo a passo juntos para eu poder tirar qualquer dúvida que ficar sobre divisão, tá? Para refrescar a memória de vocês com relação a fazer continhas de dividir. Então, quantos lápis eu tenho? 126 lápis. Estão conseguindo ver? 126 lápis. Eu vou dividir entre a Júlia, a Sara e a Vicky. Então, em 3 crianças. Então, eu coloco dentro da chave, certo? A tabuada que eu tô trabalhando é a do 3, dentro da chave. Eu vou ter que procurar lá na tabuada do 3 o número 1. Eu posso? Não posso, porque o número 1 é menor que 3. Porque 3 vezes 1 já é 3, então eu nunca vou achar 1 na tabuada do 3. Então, eu vou ter que fazer um arco aqui, ó, e vou procurar o número 12. Tem 12 na tabuada do 3? 3, 6, 9, 12. Tem, olha, 1, 2, 3, 4. No 4. 3 vezes 4, 12. A gente coloca o 12 embaixo do 12. E vai fazer a continha de menos. Lembram-se disso? 2 tira 2, nada. 1 tira 1, nada. O que acontece com o 6 que tá lá em cima? Ah, eu gosto dessa parte. Olha o pontilhado dele aqui, porque ele escorrega. Escorregou. Na tabuada do 3, eu tenho que encontrar o número 6, tem? 3, 6, tem. No 2, 1, 2. 3 vezes 2, 6. É a continha de menos. 6 tira 6, 0. Professora, eu consigo fazer de cabeça, posso? Ainda não. Eu preciso ver como está o seu processo. Você tem que fazer para mim o passo a passo, porque se você errar, eu preciso descobrir onde você está errando. Então, tudo que tiver cálculo para ser feito, deixa anotado aí no seu caderno, tá? Como a gente tá bem longe, vocês vão ter que ficar me mandando fotografia. Então, manda a fotografia das continhas realizadas para eu poder ajudar vocês a encontrar onde é que é erro, tá? Ah, então, olha só, eu encontrei o 42. Mas será que a minha conta tá certa? A gente vai fazer a operação inversa. Para fazer a operação inversa, se era dividir, agora vai ser vezes. Eu vou pegar o quociente, que é o 42, e vou multiplicar pelo número que está dentro da chave. 3 vezes 2, 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 4 é quanto? 3, 6, 9, 12.
Olha, deu 126. O produto, olha ele aqui, ó. O produto é o mesmo número que o dividendo? É. Então, essa conta está certa. Correto? Certo. Se tivesse sobrado alguma coisa aqui no resto, presta atenção, porque ali na frente tem atividade sobre isso. Se tivesse sobrado alguma coisa aqui no resto, quando eu faço a operação inversa, a multiplicação, eu tenho que somar esse resto com o resultado. Tá bom? Atente-se a essa explicação. Quarto ano, tem atividade para vocês fazerem. Então, vamos lá. Pra gente descubra o número em que cada criança pensou. Então, eu vou dar uma dica para vocês resolverem isso daí. A primeira criança, pensei em um número. Pensou em um número. Então, quando eu não sei que número é, a gente vai fazer ele aqui, ó. Pensei em um número, ponto de interrogação. Que multiplicado, se é multiplicado, é vezes ou é dividir? É vezes, então ele é multiplicado por 5, então é o número 5, igual. O resultado é 240, olha só, resulta 240. Eu armei minha conta, já descobri que conta que é. Um número que multiplicado por 5 dá 240. Ficou fácil, né? O que eu tenho que fazer para descobrir esse número? Operação inversa. Muito bem, vocês. Eu sei que vocês estão espertos e responderam aí em casa. Agora vocês vão descobrir sozinho o pensamento da garotinha, tá bom? Façam a conta nesse espaço vermelhinho que vocês têm aí e me mandem foto. Atividade 2. Escreva todas as operações de divisão e multiplicação envolvendo os números abaixo. Então, essa é um pouquinho complicada, presta atenção para você entender. Sendo um deles o resultado da operação. Então, eu tenho o número 12, o número 240 e o número 20. Que número vezes o número desses três? Que número vezes um número é o resultado de um desses números? É só esses três números que vão ser usados. Ou, que número dividido por número eu consigo o resultado usando o número? Deu para entender? Então, vamos lá. Para explicar essa atividade 2, eu vou fazer ela aqui na folha com vocês, para vocês entenderem melhor, tá bom? Eu vou fazer 2 só, porque vai precisar multiplicar 2 números e dividir 2 números. Então, eu vou explicar o passo a passo e aí fica mais simples para vocês, tá bom? Olha só, a gente vai usar, então, tem o número 12, o 240... e o 20. Certo? É isso que vocês têm aí no livro de vocês. Então, a gente vai ter que combinar 2 números para ter um resultado. 2 números para ter um resultado. 2 números para ter um resultado. Como que a gente vai fazer isso? Então, vamos experimentar pegar o 12... vezes 20, só pode ser multiplicação e divisão, tá? 12 vezes 20. Olha só, 2 números para serem multiplicados. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai multiplicar a dezena. Primeiro, a gente vai multiplicar a unidade pelos 2 números. Depois, a dezena pelos 2 números. Todo número vezes 0 é 0, e todo número vezes 1 é o próprio número. Então, a gente vai começar aqui, ó. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1 é 0. Eu já multipliquei os 2 números pelo 0. Agora, a gente vai multiplicar a dezena, mas eu não posso mais ocupar esse espaço da unidade. Então, a gente vai fazer um sinalzinho de mais, porque depois a gente tem que somar tudo que ficar aqui no resultado. Ou eu posso acrescentar o número 0. Eu gosto de colocar o sinal de mais para não esquecer que é uma soma. 2 vezes 2 é 2, 4. 4. 2 vezes 1 é 2. Agora é só eu somar. Eu somo isso aqui, olha.
0 mais nada é 0. 0 mais 4 é 4. E 2 mais nada é 2. Olha o 240 igual a esse aqui. Viu? Então, eu usei esse número vezes esse número e alcancei esse número. Viram só? Agora, vocês vão ter que fazer outro número. Porém, eu vou fazer com vocês uma divisão. Esse número aqui dividido por esse aqui. Para explicar para vocês como que a gente faz quando tem dois números dentro da chave, tá? Lembrando que o número que está dentro da chave é multiplicação. Então, eu vou multiplicar 20 vezes 1. Vamos ver quanto dá? Vou subir aqui um pouquinho. 20 vezes 1. 1 vezes 0 é 0. Lembrando que todo número vezes 0 é 0. 1 vezes 2 é 2. Então, 20 vezes 1 é 20. E 20 vezes 2? 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 2 é 4. Então, eu tenho 40. Aí, eu tenho que vir aqui em cima e procurar o número que eu tenho que encontrar. Na tabuada do 20, nunca vai ter 2, porque o 2 é menor que 20. Então, eu tenho que procurar o número 24. Tem número 24? Não, mas o número menor, mais perto dele é 20. E está no 1. Então, 20 vezes 1 é 20. Continha de menos. 4 tira 0. 4. 2 tira 2, 0. Certo? O que acontece com esse 0? Ele escorrega. Que número eu estou procurando agora na tabuada do 20? O 40? Olha ele aqui. No 2. 20 vezes 2, 40. 0 tira 0, 0. 4 tira 4, 0. Viram só? Olha o número 12 aqui que a gente estava procurando lá em cima. Então, olha, eu já fiz duas contas. Tem mais algumas? Vocês vão descobrir aí pra mim. Tá ok? A página 56, que tem que colocar os pares de roupas correto, que dê pra Laura combinar. Esse material de apoio tá lá na página 183, 183. Vocês vão recortar e vão colocar pra mim, então, o conjunto que a Laura consegue formar, tá? Então, se ela usar nesse dia, que cor é a camiseta que ela vai usar e a calça que ela vai usar? Ela vai usar uma camiseta amarela com a calça cinza. Aí, no segundo dia, ela vai usar o quê? A camiseta vermelha com a calça cinza. As formas que ela consegue, tá bom? Na atividade 4, é para vocês analisarem a divisão e a multiplicação, se tá correto ou não, e responder por quê. Na 57 tem atividade 5. Vocês vão ter que descobrir para mim quantos cadernos a pessoa tá comprando e quanto ela está pagando no caderno. Então, assim, olha, se eu tiver... Eu tenho que ler todas as informações. Se eu tiver número na quantidade de cadernos, eu vou multiplicar pelo valor. Se eu tiver o preço que ele pagou, eu tenho que dividir pelo valor, tá? Então, se eu tiver número na quantidade de caderno, é vezes o valor. Se eu tiver o preço em reais, eu divido pelo valor. Tá ok? Vocês vão tentar fazer? Eu não vou ficar falando muito para ver se vocês conseguem sozinhos, tá bom? E depois responder a questão sobre o dono da papelaria que comprou 3 caixas com 36 cadernos em cada uma. Quantos cadernos ele comprou no total? Descobrir. E resolva para mim as divisões da página 58. Bastante coisa, né? Então, vamos lá, porque eu sei que vocês conseguem. Terminando isso, a gente vai fazer ciências, recordar um pouquinho sobre solo, porque ainda teve criança com muita dúvida, e fazer o livro de reforço. Vamos lá? Tá. Então, olha só, eu vou mostrar para vocês aqui as etapas do solo, de novo, pra gente recordar, tá bom? Então, o número 1 é o solo, a rocha em transformação. Essa rocha, ela é muito firme, não é?
para poder aguentar tudo em cima dela, ela é bem rígida. E aí, então, tem a chuva, a ação do sol, do vento, do frio, vai desgastando essa rocha. No número 2, a gente percebe que embaixo dela tem presença de água. Lembra que eu falei sobre os lençóis d'água? Então, esses lençóis d'água estão debaixo do solo por conta da chuva que caiu, foi desgastando. Com o tempo, isso vai acontecendo. No número 3, é possível perceber que realmente esse solo está sofrendo alteração. Ele está, então, recebendo nutrientes, porque a água, passando no fundo do solo, produz vida de bichinhos, por exemplo, as minhocas, os pequenos insetos. E se a gente observar, lá no alto onde a gente pisa, tem presença de vegetação. No número 4, a gente comprova que isso é real, porque olha a árvore que nasceu, isso é vida, vegetação. Se não tiver água, luz e a temperatura, não existe a vida. E aí a gente consegue ver o solo nas suas transformações, tá? Então, 1 é a rocha, sofrendo alteração por conta da chuva, do vento, do calor. Número 2, as águas lá no fundo, que então possibilitam a passagem de pequenos seres, como minhocas, né? E aí, então, elas fazem o cocôzinho que vira nutrientes. No número 3, nós temos aí a continuação desse processo. Olha águas percorrendo o interior desse solo, por baixo dele. Olha a vegetação lá em cima. E por fim, no número 4, a constatação de que esse solo, ele é um solo fértil. É um solo que produz vida. Para produzir vida, então, precisa de água, nutrientes e calor. Ok? Aí a gente tem que fazer as atividades, né? Lá na página 27, tem uma questão assim. Leia a seguir as características das rochas e depois identifique se são sedimentares, magmáticas ou metamórficas. Então, tem 3 características. A gente vai ler e vai dizer que tipo de rocha que é, tá? O carvão mineral é uma rocha negra formada pelo soterramento. Olha só, aquele soterramento de restos de plantas que viveram há milhares de anos. O que soterra? Desfaz e soterra. Ele é o carvão é um tipo de rocha o quê? Sedimentar. Não é sentimentar, tá, quarto ano? É sedimentar. Porque é pelos sedimentos lá, olha. Tá falando que é restos de plantas que viveram há milhares de anos. Então, se é resto de alguma coisa, ele se desfez e soterrou. Sedimentar. A obsidiana é uma rocha formada pelo rápido resfriamento de lava vulcânica. Então, algo que saiu, né? Aquela lava quentíssima do interior da Terra e resfriou. Então, e aí? Foi muito utilizado durante a Idade da Pedra para a confecção de pontas de flecha. Então, se era uma coisa do interior da Terra que saiu pelos vulcões quente e bem molinho, ele resfriou aqui fora, ele virou o que mesmo? Rocha magmática. Isso mesmo. Na número 2, o granito é uma rocha magmática. O arenito e o calcário são rochas sedimentares. Por pressão ou por alteração da temperatura, o granito dá origem ao gneisse. O arenito origina o quartzito e o calcário o mármore. Então, tá só falando pra gente qual é o tipo de pedra que dá origem pelo tipo de rocha. Então, tem aí a ilustração, ó, o granito pelo o gneiss, que é aquele famoso que a gente vê nas ruas, né? O paralelepípedo. O arenito pelo quartzito e o calcário pelo mármore. Que tipo de rochas são o gneiss, o quartzito e o mármore? O granito, o arenito e o calcário são que tipos de rocha? Metamórfica, sedimentar ou magmática? Essas 3 são metamórficas. Então, esse gneiss, o quartzito e o mármore
são das rochas metamórficas. Por que recebem essa classificação? Por que será que ela recebe esse nome? Porque elas se dão origem pela modificação da rocha, certo? Não é pelo sedimento e não é pelo resfriamento, mas é pela modificação da rocha metamórfica, aquela que se transforma. Número 3, escreva no quadro um texto sobre a formação do solo. Lembre-se de mencionar em seu texto as etapas que dão origem ao solo, por fim, pinte o desenho. Essa eu quero só a foto para eu poder ler o que cada um colocou e passar para vocês aí no vídeo. 4. Mais da metade das plantas e dos animais conhecidos vive em florestas tropicais. Tamanha diversidade se dá por vários fatores, como fertilidade do solo das florestas. Então, só tem vida onde há água, solo, temperatura. Se tem muita vegetação e nas florestas tem também diversos animais, que tipo de solo é esse aí? É argila, cascalho, humus ou areia? E aí? É aquele rico em humus. Humus, nutriente com restos de animais, o cocô da minhoca, certo? Pessoal, lembra que eu comentei com vocês, se vocês plantarem o feijãozinho num pouquinho de areia, num pouquinho de terra preta, que é rica em humus, e na argila, onde é que ele vai nascer, né? Sei que ele nasce em apenas um. Ele vai nascer em apenas um, porque ele é próprio para esse tipo de solo. Mas existem outros tipos de plantas que se desenvolvem em cada tipo de solo diferente. Lá no livro de reforço, vocês vão fazer a atividade para mim, pesquisando e analisando aí o que a gente já viu, né? Então, na 158, observar as etapas do solo e responder as perguntas. Identificar o tipo de solo representado aqui na imagem. Então, tem o desenho de cada tipo de solo. Vocês vão escrever que tipo de solo que é. Na 3, é essa pesquisa que eu estou falando. Que tipo de solo precisa para poder cultivar cada uma dessas 3 imagens aí. E vocês vão procurar observar o solo aí perto da sua casa, na rua, e vão responder as perguntas para mim. Qual é a cor desse solo? Ele está seco ou úmido? Existe vegetação sobre ele ou está descoberto? Tem graminha ou não? Existem grãos? De que forma? De que tamanho? Existem restos de animais e plantas? Isso aí você tem que analisar, observar com o tempo. Registre no espaço abaixo, em forma de desenho ou texto, suas observações sobre essa amostra do solo. Se possível, pega um pouquinho dele, põe num potinho, tira a foto e mostra pra gente. Ou só manda a foto do ambiente pra gente poder ver juntos, tá bom? A nossa aula é essa. Amanhã tem mais matemática e eu quero ver se todo mundo consegue fazer todas essas atividades até amanhã, tá bom? Um beijo. Até lá.